Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tá com barulho da máquina batendo e um vento aqui que acho que vai chover hoje. Hoje é dia 13 de janeiro, vamos ler Gênesis 13, Jó 13, Mateus 13, tá bom? Gênesis 13, Abraão e Ló. Abraão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento, de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai. No lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes, ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado do Soar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os rebanhos de Sodoma eram perversos, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abraão depois que Ló o deixou: Levanta os olhos, e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade não numerosa como pó, tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra e toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Manre, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vamos agora para o meio da Bíblia, livros de sabedoria. Jó 13. Ele está conversando com os amiguinhos dele. Meus olhos viram todas essas coisas, meus ouvidos os ouviram e os aguardaram. Aquilo que sabeis, eu também o sei, pois não vos sou inferior em nada, mas é com o Todo-Poderoso que eu desejarei falar, com Deus é que eu desejarei discutir. Pois vós sois mais que impostores, não sois senão curandeiros, que não prestam para nada. Se pudesseis guardar silêncio, sereis considerados sábios? Escutai, pois, a minha defesa. Atendei aos quesitos que vos anunciar. Para defender a Deus, ireis dizer mentiras? Será preciso enganar-te em seu favor? Tereis para com ele juízos preconcebidos, e vos ostenteis em seus advogados? Não seria bom que ele vos examinasse? Ireis enganá-lo como se engana uma pessoa qualquer? Ele não deixará de vos castigar se tomardes seu partido ocultamente. Sua majestade não vos atormentará? Seus terrores não vos esmagarão? Vossos argumentos são como provérbios de cinzas. Vossa defesa são obras do barro. Calai-vos, deixai-me, quero falar. Aconteça depois o que acontecer. Lacera minha carne com meus dentes. Ponho minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar. Assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Isso já será a minha salvação. Que o ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai bem meu discurso, dai ouvido a minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa, e sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei da tua face. Afasta de mim a tua mão, e põe um termo ao medo dos meus terrores. Chama por mim, e eu te responderei.
Ou então falarei eu, e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Por que escondes de mim a tua face? E por que me consideras como um inimigo? Queres então assustar uma folha carregada pelo vento, ou perseguir uma palha seca? Pois queres ditar contra mim sentenças amargas, e queres que sejam imputadas as faltas da minha mocidade. Queres prender os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar os rastos dos meus pés? E ele se arrasta como um pau bichado, como um tecido devorado pela traça. Tadinho. Acho que eu vou fazer até a capa desse devocional da vida do Jó com seus amigos. Aqui é o Mateus agora, capítulo 13, que são as parábolas do reino. É um capítulo um pouquinho longo, vamos lá. O semeador. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que presenciou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles não. Ao que tem que lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e os ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu, e é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconsistente. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas o sufocam e o tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e compreende e produz frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. O joio. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo, deixando-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atacai-o em feixes para o queimar. Recolhe depois o trigo no meu celeiro. O grão de mostarda.
Em seguida propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda em que o homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior do que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. O fermento. Disse-lhe por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábolas, de outro modo não lhes falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Explicação da parábola do joio. Então despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos, e assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O tesouro, a pérola, a rede. O reino dos céus é também semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus ainda é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, e vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que jogada ao mar. Recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia. Sentam-se e separam cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus ensina em Nazaré. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus filhos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que ele dizia. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Amém.